Gente, então na aula de hoje a gente vai falar sobre fusos horários. E aí, eu queria falar com vocês, queria perguntar se vocês sabem o que é fuso horário ou alguma coisa sobre fuso horário. O que vocês sabem, alguma coisa? Não precisa saber o que é o fuso horário, mas o que você sabe sobre esse assunto? Eu tenho um horário diferente em outro lugar. Horários diferentes em outro lugar. Legal, é isso aí. O que mais? Mais alguém? Quer se arriscar? Pode ser pelo chat também. Isso ocorre por causa da rotação? Perfeito, Gabi, muito bem. Essa diferença de horários acontece pelo movimento que a Terra faz, que é um dos movimentos que a Terra faz, que é o movimento de rotação. Perfeito. Mais alguma coisa que vocês lembram sobre isso? Não? Então, é isso mesmo que a Daiane que falou, né? A Daiane e a Gabi falaram, né? Os fusos horários são horários diferentes que a gente tem no planeta Terra, porque porque a Terra faz um movimento, que é um movimento de rotação, em que ela gira em torno do eixo dela mesma. Então ela faz esse movimento aqui. Ela gira em torno do próprio eixo. E, por isso, faz com que a luz do Sol impacte nela de maneiras diferentes ao longo do dia, né? Então, o sistema de fusos horários é um sistema para padronizar essa mudança, essa diferença de horário entre os lugares, né? Esse movimento que a gente falou é um movimento de rotação. Quanto tempo demora para esse movimento acontecer? Para dar uma volta completa. 24 horas, perfeito. Demora 24 horas para ela acontecer. Na verdade, é 23 horas e 56 minutos. Sobra 4 minutos, que aí, esses 4 minutos, juntando todos eles, a gente, de 4 em 4 anos, forma um ano bissexto, lembra? Que é aquele ano que tem em fevereiro, tem o dia 29 lá, que tem um dia a mais, né? Então, essa diferença que forma esse dia a mais. Mas, para facilitar, a gente organizou dizendo que esse movimento dura 24 horas, né? Mas a Terra faz um outro movimento. Que outro movimento é esse? Translação. Um movimento de translação, perfeito. E como que é esse movimento? Em torno do Sol. Perfeito, a Terra gira em torno do Sol. Vocês acham mesmo, minha gente, que eu pintei meu cabelo à toa? Foi só para essa aula, para dizer que, olha só, a Terra está girando em torno do Sol, olha só. Ela faz esse movimento aqui, ó, minha gente. É a Terra girando em torno do Sol. Quanto tempo demora esse movimento aqui? Para dar uma volta? 365 dias, aproximadamente. Perfeito, minha gente. 365 dias ou um ano, né? Esse movimento, né, em volta do Sol, junto com a inclinação da Terra, porque a Terra tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, esse eixo dela, ele não é assim retinho, ele é dessa maneira assim, ó, tem uma inclinação de 23 graus e 23 minutos. Esses dois elementos combinados, a inclinação com esse movimento, gera as estações do ano que a gente conhece, né? E a rotação, que é esse movimento que a gente falou primeiro, que ela gira em torno do eixo dela mesma, gera essa diferença, gera o dia e a noite que a gente tem no planeta Terra. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Não? Tá. Enquanto isso, eu vou apresentar para vocês o nosso PowerPoint aqui, que eu disponibilizei lá no Moodle para vocês. Não sei se vocês já chegaram a ver ou não, mas está lá no Moodle para vocês. Me diz a hora que aparecer aí. Apareceu. Beleza.
eu fui lá no mercado e lembrei de vocês, tirei essa foto aqui da mexerica, e o Google anda ouvindo o que a gente anda falando, porque olha só o que apareceu para mim no meu Instagram. O que dá sabor ao bolo bergamota? Ele tá ouvindo a gente, sabendo o que tá rolando nas nossas conversas aí, tô até com medo. Mas olha só, então, vou voltar aqui. A gente considera que a Terra, ela é uma esfera perfeita. Lembra que a gente falou isso lá para o sistema de coordenadas? Nós consideramos que a Terra é uma esfera perfeita. Se ela é uma esfera perfeita, ela tem, a sua circunferência tem quantos graus? 360 graus. Então, olha só. Ela tem 360 graus e ela demora 24 horas para fazer esse movimento. Se a gente dividir essas 360 horas, essas 360 graus em 24 horas, quanto que vai dar? Faz o cálculo aí, pode ser no celular, na calculadora. Dá 15, né, Felipe? Então, isso dá 15. 15 o quê? 15 graus por hora. Então, significa que se a gente pegar a Terra, esses 360 graus, e dividir nas 24 horas do dia, que é o número de horas que a gente tem durante um dia, a gente vai ter espaços de 15 graus que equivalem a 1 hora. Por isso que eu peço para vocês trazerem a mexerica, porque a mexerica funciona como isso, olha só, é uma esfera que não vai ter 24 exatamente, vai depender do tamanho da sua mexerica, mas a gente aqui vai imaginar que ela tem 24. E são 24 espacinhos, que é como se fosse esse gominho da mexerica. Então, a partir de hoje, toda vez que você pensar num fuso horário, você pensa em um gominho da mexerica. Cada gominho dessa mexerica significa um fuso horário da Terra. Cada fuso horário desse tem uma área, né, um espaço, né, de 15 graus aqui. Você anda, né, de um para outro, vai de 15 em 15 graus. Então, 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus, e assim por diante. Porque ele varia de 15 em 15, até formar os 360, né? Então, é isso que tem aqui nesse mapinha que está aparecendo aí para vocês. Ou pelo menos eu espero que esteja aparecendo, né? Que é um mapa do mundo dividido, então, nesses fusos horários. Você consegue ver aí? Sim. Sim? Então, olha só. Esse daqui é o planeta Terra dividido nesses gominhos, como se fossem os gominhos da tangerina, mas, na verdade, são os fusos horários, né? Então, temos 24 fusos horários aqui. Temos o fuso 0 até o fuso menos 12, aí até o fuso mais 12. Tá vendo aqui embaixo? Sim. Existe essas divisões, quando a gente atravessa, assim, anda pelo mundo, a gente consegue ver esses fusos? Não. Não, né? É uma divisão que a gente criou, né, na humanidade, imaginou essa divisão para facilitar essa diferença que começou a se perceber que existia entre um lugar para outro, né? E esse sistema ele foi estabelecido lá no fim do século XIX. Fim do século XIX. Vocês conseguem lembrar quem que era uma potência, quem que era a principal potência mundial no fim do século XIX? Não? Isso mesmo, Gustavo, a Inglaterra. A Inglaterra era a principal potência nessa época. E aí, alguns países do mundo se reuniram para definir como seria essa divisão. E aí eles definiram, então, que esse sistema de fusos horários teria como referência o meridiano de Greenwich. Portanto, o fuso 0, o fuso inicial, que seria o início da contagem, né, dessas horas, seria
o fuso onde está Londres, né? E a partir dele a gente conseguiria saber quais são os outros horários. Por isso, então, que a gente sempre vai levar em consideração o meridiano de Greenwich, certo? E aí, olha só, se a gente dividir o mundo, né, a partir do meridiano de Greenwich, tudo que tá, e a gente dividir aqueles 360 graus no meio, então, né, já que a gente está dividindo pelo meridiano de Greenwich em Londres, vai sobrar 180 graus para leste e 180 graus para oeste, concorda comigo? Que é 360 dividido pela metade que a gente dividiu na metade aqui o globo, Londres, né? 180 graus para leste vai dar até aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Nova Zelândia, temos a Polinésia, a Micronésia, temos o Japão, tá vendo? Esse daqui é o que a gente chama de Oriente. Você já ouviu falar que o Japão é a terra do sol nascente? Sim. Você já reparou que a bandeira do Japão é um sol? Que é aquele fundo branco com aquela bolinha vermelha? É uma representação do sol. Então o Japão tem esse nome de terra do sol nascente porque o sol sempre nasce no leste, não é mesmo? Então, olha só, nessa referência aqui do mundo, com Londres no centro do mundo, o Japão está bem mais a leste do que Londres, por exemplo. Por isso que a gente chama, por isso que o Japão é conhecido como a terra do sol nascente. Então, eu estou falando isso para que você lembre que o que está a leste, a parte do hemisfério leste do planeta, recebe o sol mais cedo. O dia começa mais cedo lá. Por isso que a gente fala, às vezes a gente fala assim, lá no Japão já é noite, né? Por quê? Porque o dia já começou lá, né? Então, o sol já nasceu lá, já bateu lá em Tóquio, aí depois o sol vai nascer em Pequim, depois ele vai nascer no Cairo, depois ele vai nascer em Roma, depois em Londres, aí depois aqui em Brasília, depois em Nova York. Quando o sol nascer aqui em Brasília, ele já vai estar se pondo lá em Tóquio. Então, Tóquio vai estar mais tarde ou mais cedo do que Brasília? Mais cedo. Mais cedo ou mais tarde? É mais tarde. Por quê, Marina? Você consegue explicar pra gente por quê? Alguém consegue explicar pra gente por quê? Não? Eu Porque, explico. tipo, Vai lá, diga, Gabi. Diga, Gabi. eu não sei se eu vou saber explicar. Porque, por exemplo, eles vão estar em outro dia já, entendeu? Então eles Certo. vão estar. É isso mesmo. Não sei. É porque é isso. O Sol inicia nessa contagem aqui que a gente. Essa parte fica mais a leste, porque nós definimos que o centro mais a leste vai ser o lugar onde vai começar o dia. A gente que definiu isso, porque o sol sempre nasce no leste, não é? Lembra que a gente fez aquela atividade lá no campus em que nós apontamos a mão para poder saber onde que estava o leste? E aí eu falei para vocês, gente, pode confiar porque o sol sempre vai nascer no leste. Então ele é uma boa referência de orientação para vocês. Então, o Sol sempre nasce no leste. Então, quem está no leste, o Sol começa, o dia vai começar primeiro. Nós definimos isso a partir de Londres. Poderíamos ter escolhido outro lugar. E aí, então, o início do dia poderia começar em outro lugar a leste da onde a gente escolhesse. Mas, com certeza, seria um lugar a leste de onde a gente escolheu. A gente escolheu Londres. Não foi exatamente a gente, né? Mas o sistema escolhido foi em Londres. E aí, então, o lugar que está mais a leste é essa região aqui. Então, é aqui que começa o dia. Então, olha só. Imagina, se você está em Tóquio. Vamos imaginar que a Gabi está em Tóquio e o Matheus está em Brasília. Aí, o dia nasceu lá em Tóquio. Aí a Gabi
Fala assim, eu vou acordar, vou ligar pro meu amigo Matheus, que tá lá em Brasília. Ela liga pro Matheus e fala, Matheus, já nasceu o dia aí? Aí o Matheus fala, que nada, menina, o sol tá se pondo agora. Tá, mas que dia que é aí? Aí ele fala assim, não, pra mim aqui é dia 6, eu tô indo dormir. Vou acordar amanhã no dia 7. A menina falou assim, que estranho, eu já tô aqui no dia 7. Hoje já é pra mim dia 7. O que aconteceu? O que tá acontecendo, né? É que o sol nasce pra ela lá primeiro. Depois, quando ela tá indo dormir, ela liga pro Matheus. Aí o Matheus atende e fala, bom dia, bom dia, Gabi. Ela fala, como assim, bom dia, menino? Não, aqui o sol tá nascendo. Dia 7 agora, né? Agora sim, acordei, dia 7. Por quê? Porque o dia da Marina já passou. Ela já acordou, já foi passear, já foi trabalhar. E a Terra foi rodando enquanto isso. Enquanto ela foi rodando, o Sol foi, foi batendo ali em Brasília, onde está o Matheus. E aí sim que ele foi chegando nesse dia, né? Então, quem está a leste, mais a leste, sempre está mais tarde do que quem está a oeste. Então, quem está em Sydney está mais tarde do que quem está em Tóquio. Quem está em Tóquio está mais tarde do que quem está em Pequim. Quem está em Pequim está bem mais tarde do que quem está em Cairo. Que está mais tarde do que quem está em Roma, do que quem está em Londres, do que quem está em Brasília, quem está em Nova York, quem está em Los Angeles. Por isso, sempre que você vai a leste de algum lugar, você aumenta o horário. E quando você vai a oeste de algum lugar, você diminui o horário. Deu para entender? Eu acho que ficou confuso. Me diz aí se vocês entenderam. Ou se eu preciso explicar de um outro jeito. Sim, entendi sim. Professor, Diga, Daiane. eu entendi, só que eu tenho uma dúvida. Pergunta, pode fazer. O leste aumenta? Tem diferença se for para cima ou para baixo? Boa pergunta, Daiane, perfeita. Olha só, não tem diferença se é para cima ou para baixo. Então, a latitude em relação ao Equador não faz diferença. Porque, olha só, quando a gente diz, por exemplo, que esse fuso horário aqui, ó, que é o fuso horário... Não, vamos pensar esse fuso horário que está em Brasília, certo? A gente aqui que está no Brasil, e nessa parte aqui do Brasil que a gente está, leva em consideração esse fuso horário de Brasília. E em Brasília, é o fuso horário -3 que a gente chama. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. É o fuso horário -3. Toda essa extensão, ó, todo mundo que está aqui, ó, todo mundo que está na Groenlândia, por exemplo, nessa partezinha aqui, está nesse horário que a gente chama -3. Tem o mesmo horário do que Brasília. Tá vendo? Por quê? Porque é toda essa faixa aqui. Então, a mesma coisa que você pegar a sua mexerica, e aí você pegar um gominho, todo esse gominho aí, ele tem esse horário. Então, para cima ou para baixo. Pode ser da pontinha aqui dele até a pontinha aqui embaixo, é esse mesmo horário. Certo? O que mais? Outras dúvidas? Sem dúvida? Então, vamos lá. Então, dá uma olhadinha aqui. Então, sempre a referência dos fusos horários é o meridiano de Greenwich. Então, sempre eu faria vocês destacarem aqui onde é que está esse meridiano aqui. Então, ele está sempre aqui. Nesse sistema aqui, o fuso onde está Londres é o que a gente chama de fuso zero. Então, lembra disso. Então, assim como o meridiano de Greenwich é o 0 grau, e é o início desse sistema, o fuso horário 0 é o fuso horário onde está Londres, né? Então, por isso que está escrito aqui embaixo, ó, 0, tá vendo? Esse é o fuso horário 0. E esse fuso que está aqui do lado, ó, se esse é o 0, esse que está aqui vai ser o quê? Mais um. Mais um. Ele é 1 porque ele está imediatamente ao lado de Londres, mas ele é mais 1 por quê? Porque ele é do lado leste? Porque ele é do lado leste. Então, você aumenta 1 hora.
Então, quem está em Roma está 1 hora mais tarde do que Londres. Por que é mais um? Porque desse outro lado também tem um fuso horário que é 1, porque ele está logo ao lado do fuso 0. Só que nesse caso é o fuso -1. Por quê? Porque está 1 hora a menos, porque ele está a oeste do fuso horário de Londres, certo? Então vamos dizer, por exemplo, que esse fuso horário aqui é o fuso, nesse fuso horário onde está Londres, são 12 horas. É meio-dia agora lá em Londres. Vamos dizer isso aqui. Se lá em Londres são 12 horas, nesse fuso que está aqui do lado, que horas vão ser? Esse pontinho aqui da África, por exemplo. Se for 12 horas? Se em Londres for 12 horas, nesse fuso aqui vão ser? Vai ser 11 da manhã? Exatamente, 11 da manhã. Tá vendo? Se esse aqui é 11 da manhã e em Londres é 12, meio-dia, que horas que vai ser nesse que tá aqui, ó, nesse cantinho aqui da Groenlândia? 10. 10, perfeito. Se aqui na Groenlândia é 10, que horas que vai ser em Brasília? 9, perfeito. E se em Brasília é 9, que horas vai ser aqui no Paraguai? 8. 8. Professor, é por isso que toda vez que eu atravesso o Paraguai, eu ganho 1 hora no meu dia, porque lá é 1 hora mais cedo? Quer dizer que a ponte é mágica, e aí quando você atravessa o mundo, dá uma volta assim, ó, para o movimento de rotação para você, trava na beleza, para você poder chegar bonita e ficar 1 hora lá? É isso que acontece? Não, né? O que acontece é que nós definimos quais são esses fusos horários, né? E você vê, ó, o Paraguai, ele tá num fuso diferente do nosso. Na verdade, os mapas de fusos horários, os fusos horários, ele não é bem bonitinho assim, ó, igual a tangerina, igual a gente vê a tangerina. Os países fazem escolhas de fuso horário em que eles ficam. Isso a gente chama de hora legal. Não quer dizer hora legal tipo de domingo legal. É hora legal de oficial, hora definida, estabelecida pelos países, né? Então, o Paraguai tem essa decisão de tal como o país inteiro dentro desse fuso -4. A gente aqui no Brasil tem 4 fusos horários. Ó, se você vê, o nosso território ocupa essas partes, né? Olha só, tem esse pedacinho aqui, pega 1, 2, 3 e 4. Só que os limites desse fuso horário é um pouco diferente, e aí eu vou mostrar um pouquinho ali depois para vocês. Tá bom? Professor, Oi, diga, Gabi. tem 2 questões. Primeiro, o Enem ele é feito no Brasil inteiro, né? Aham. Como que eles fazem, tipo, eles não fazem, por exemplo, tipo, sei lá, não é, né? Mas tipo, 5 horas da tarde vai ser em todo lugar. Eles fazem para que seja no mesmo horário, só que no caso vai ser diferente, né? Por exemplo, em um lugar vai ser 4, no outro vai ser 6. Isso. Por isso que a gente, normalmente, quando você vê no jornal, ela fala assim, são 3 da tarde, horário de Brasília. Já ouviu isso? Sim. Então é isso, né? Então, o horário oficial do Brasil é o horário de Brasília. Então, o Enem está marcado, sei lá, por exemplo, 9 horas da manhã no horário de Brasília, né? E aí, então, os outros lugares fazem de acordo com esse horário. Eles já estão acostumados, basicamente, né? Porque esse horário ele é definido já há um tempo, né? Então, eles já estão acostumados, né? Então, o jornal nacional, por exemplo, lá no Acre, ele acontece bem mais cedo do que para a gente, por exemplo, né? Porque eles estão mais atrasados no horário em relação a gente, né? Então, porque o sol demora para chegar lá, mas o jornal acontece sempre às 8 horas aqui, né? Então, lá eles vão ter que assistir mais cedo, né? O que mais, Gabi? Tá. E a questão de horário de verão, essas coisas, tipo, por que mudava, no caso? Perfeito. O horário de verão,
ele tem a ver, principalmente, ele também é uma escolha, né? Então, tanto que a gente não teve horário de verão o ano passado, né? E esse ano porque foi uma escolha do governo de não ter, né? Então, os países definem se eles têm horário de verão ou não para aproveitar a luz do dia. Mas isso acontece por quê? Porque por causa do movimento de rotação e por causa da inclinação da Terra, por causa do movimento de translação e por causa da, da inclinação da Terra. No verão, a gente está numa posição em que a gente recebe mais igualmente a luz do Sol. Então, a gente consegue aproveitar mais a luz desse Sol por mais tempo, se a gente mantém as coisas funcionando, né, por, é, por mais tempo, né, que seria no horário de verão, né. Então, é um horário para aproveitar mais essa luz do Sol. Isso funciona muito bem, principalmente nos países mais que estão para baixo do Trópico de Capricórnio, porque nesses lugares faz diferença, nessa diferença, ou do Trópico de Câncer também no hemisfério norte, porque isso faz muita diferença, né, da quantidade de luz. Então, é para isso, para aproveitar essa luz do sol, esse dia mais longo aí, né? Então, colocar as coisas que estão funcionando, né, o funcionamento das coisas do dia, num horário que o sol tá acontecendo, né? Entendi, O que mais? obrigada. Nada? Mais alguma dúvida? Mais alguém, pessoal? A gente agora vai começar a ficar difícil. Então, se você não entendeu alguma coisa agora, eu preciso que você me pergunte, porque eu vou começar a dificultar um pouquinho mais. Professor, Diga, Lari. eu entendi bem, mas tem só uma questão, uma dúvida. Por exemplo, o horário de verão é especialmente para aqueles países que têm onde o sol alcança, certo? E tem o quê? Desculpa, eu não ouvi. Onde o sol alcança. Tipo, os países que não recebem tanto sol, eles não têm, ou como é que fica? O horário de verão para eles. Eu não entendi, Lari. Tá meio baixo. Tá conseguindo me ouvir agora? Tô. Então tá. O horário de verão é especialmente para aqueles países onde o sol alcança, certo? Certo. Então, para os países que não têm, eles não têm. Não, mas o Sol, olha só, o Sol ele alcança todos os países. A diferença é que ele vai alcançar de maneira desigual. Por exemplo, o Sol ele bate mais constantemente nos países que estão próximos à linha do Equador, certo? Então, nos países que estão mais próximos da linha do Equador, o Sol bate de uma maneira mais constante ao longo do ano. O problema é que a Terra ela tem essa inclinação aqui. Imagina que eu sou o Sol, né? Olha só, você consegue ver que essa parte do globo aqui, ó, os países que estão nessa parte do globo, nesse momento do ano, estão mais próximos do Sol, estão recebendo mais luminosidade do que quem está aqui, ó. Sim. Você está vendo isso? Só que o que acontece? Quando na outra estação do ano, olha só, quando a Terra está nessa posição aqui, esses países que não estavam recebendo tanta luz, agora estão recebendo, tá vendo? Estão mais próximos. Enquanto os países que antes estavam recebendo, agora não estão, tá vendo? Entendi. É isso que faz a nossa diferença entre primavera pra gente, e outono, e inverno e verão nos hemisférios diferentes, tá? Então os países vão receber a luz do sol. A diferença é que vão ser em momentos diferentes. Por isso que quando a gente adota o horário de verão, por exemplo, aqui no hemisfério sul, é porque nós estamos no verão enquanto as pessoas do hemisfério norte estão com menos luminosidade. E aí, quando eles estão no verão, a luz do sol é bem, bem importante, né? Então, por isso que quando tem o horário de verão e o dia é mais longo, eles aproveitam isso para colocar o funcionamento do dia enquanto tem a luz do sol, né? E aí aproveitar mais essa luz do dia. Por isso que tem esse horário de verão. Entendi. Obrigada. Deu para entender, Lari? Respondi sua pergunta? Respondeu. Obrigada. Mais alguma, pessoal? Nós vamos complicar um pouquinho aqui. Professor, a inclinação da Terra pode mudar, tipo, durante o tempo? Não, a inclinação é sempre a mesma. Inclusive, eu falei desse número para vocês, porque é um número que
ele é constante, que é os 23 graus e 27 minutos. Sabe o que tem esse valor também? Tem duas linhas do mundo que tem esse valor aí, 23 graus e 27 minutos, que são o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, porque é justamente a inclinação, a variação que faz ter isso que a gente falou, de o que está entre o Equador e esses trópicos de Câncer e o Trópico de Capricórnio recebe mais luz do Sol ao longo do tempo, porque nesse movimento em que a Terra faz aqui, é a região que vai receber mais luz. Então, até 23 graus e 27 minutos norte, e 23 graus e 27 minutos sul, vai receber, é uma faixa que vai receber mais luz do Sol. E, portanto, vai ser mais quente também e vai ter mais luminosidade. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, especificamente, mas nunca muda essa inclinação, tá bom? Beleza. Mais alguma coisa? É isso? Então tá bom, vou passar para frente, tá? Então, pessoal, eu pedi para vocês trazerem a mexerica, porque olha só, além dos gominhos, que eu quero que vocês vejam que esses gominhos, agora se você quiser já pode abrir a sua mexerica aí, pode comer uma, por exemplo, para ficar melhor. A minha tá um pouco passada, não vou comer não. Eu vou escolher uma mexerica aqui, um gominho, por exemplo, esse aqui. Dá uma olhada. Então, eu quero que vocês lembrem sempre da mexerica, porque é como se cada gominho da mexerica fosse o quê? Um país? Não. Um meridiano? Não. Um fuso horário? Um fuso horário, perfeito. É um fuso horário, que equivale a uma região da Terra. Quantos graus tem cada fuso horário desse mesmo? 15. 15 graus, perfeito, Ana. Por que 15? 360 graus dividido por 24 horas? Perfeito, Gabi. Então, 360 graus da circunferência da Terra dividido pelo número de horas que a gente tem, que são 24. Então, dá 15 graus por hora. Então, cada gominho desse aqui é um fuso horário. Mas, Açucena, olha só. Se você olhar a sua mexerica, olha esse gominho aqui. Isso aqui é um gominho, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Isso aqui é um gominho, tá vendo? Esse gominho aqui, todo gominho da mexerica, tem uma linha que corta ele no meio. Vocês conseguem ver? Olha na sua mexerica aqui, ó. Olha na minha aqui, tá vendo? Ó? Esse é o gominho, ó. Daqui até aqui é o gomo. Mas na metade dele tem uma linhazinha. Vocês conseguem ver? Sim. Sim? O que é essa linhazinha aqui no planeta Terra? A divisão do Sul. Não entendi. É um meridiano? Isso mesmo, Açucena, isso mesmo, Felipe. É um meridiano. Então, todo fuso horário, assim como toda mexerica, todo gominho da mexerica, tem uma linhazinha que divide esse gominho no meio, todo fuso horário tem também uma linha que divide ele no meio, que é um meridiano. Esse é um meridiano de referência que a gente chama. Então, toda vez que você quiser saber o horário de um lugar, você vai descobrir qual meridiano que é esse. Então, toda vez que você quiser saber o horário de algum lugar, qual é o horário desse fuso horário aí, você vai tentar descobrir que meridiano é esse. Então, por isso que eu quero que você lembre sempre da tangerina. Por quê? Porque cada gominho significa um fuso horário, e dentro desse fuso horário, na metade dele, passa essa linha, que é um meridiano, que é o meridiano de referência, ou o centro do fuso, que a gente chama, que vai dar para você o horário desse lugar. Então, aqui eu tentei representar esse gominho dessa maneira aqui, sendo que esse daqui é o fuso horário, consegue perceber aqui, como se fosse essas duas bordinhas aqui do gominho, e essa linha que passa aqui no meio, o centro de referência, o centro do fuso, ou meridiano de referência aqui, que corta esse meridiano no meio. Certo? Faz sentido? Deu para entender por enquanto? Sim. Sim? Então tá bom.
Eu vou apresentar aqui, eles vão aparecer uns negócios de 7 graus e meio, 22,5, uns negócios assim. Por enquanto, a gente deixa isso do lado. Nós foca nas outras coisas que aparecerem, eu vou falando o que eu quero que vocês prestem atenção. Então, quantos graus tem esse fuso horário mesmo? 15. 15, perfeito. Então, oxe, ele tem 15 graus. E aí, a gente tem esse meridiano que passa aqui no meio que a gente chama de centro do fuso, tá bom? Então, vamos imaginar que esse daqui é o fuso zero. Então, esse daqui é o meridiano de Greenwich, que divide ele em 0 grau. Esquece esse 7,5 aqui, tá bom? Então, olha só, esse centro do fuso, ele sempre vai ser um múltiplo de 15. Então, ele começa a partir do 0 grau, a partir do meridiano de Greenwich. Mas a gente não falou que cada fuso horário tem 15 graus? Então, todo fuso horário, para você descobrir qual que é o horário daquele lugar, você precisa achar sempre quais são os múltiplos de 15 daquele lugar. Então, os fusos horários sempre vão variar de 0, 15, 30, 45, 60, 75 e assim por diante. Seja para leste, seja para oeste. Por exemplo, vamos imaginar que esse daqui é o fuso zero, certo? Esse daqui é o fuso zero. E que nesse fuso zero são agora 10 da manhã, certo? Que horas são nesse pontinho que apareceu aqui? 10 da manhã. 10 da manhã, muito bem. E nesse daqui? 10 da manhã. 10 da manhã também, porque está no mesmo gominho, né? Está no mesmo fuso horário. E esse aqui? 10 da manhã. Não entendi, Gabi. Ela disse 10 da manhã. 10 da manhã também. E esse daqui? Também. Também. E esse daqui? 9. Esse aqui é diferente. Seria um 9, né? Vamos ver, olha só. Então, se no fuso zero são 10 da manhã, no fuso que está em meio... Qual que é o nome desse fuso aqui que está a oeste do zero? 9. São 9 da manhã, mas como que a gente chama esse fuso? Esse aqui é o fuso zero, né? Ó. -1. Esse é o fuso menos 1 que a gente chama, porque é o fuso que está fuso do lado a oeste. Então, ele são 9 horas da manhã e o meridiano de referência dele é 15 graus a oeste. Por quê? Porque os meridianos de referência, lembra que eu falei, é sempre um múltiplo de 15. Então, se aqui era 0 graus, esse daqui vai ser 15 graus a oeste. O próximo fuso, o menos 2, o meridiano de referência vai ser quanto? 30. 30 graus a oeste. E o próximo? 45. 45 graus a oeste. Exatamente. Até chegar nos 180 graus oeste. Para o lado leste é a mesma coisa. Então, temos o 0 grau, e aí o próximo vai ser 15 graus a leste. E o próximo meridiano de referência vai ser 30 graus a leste, assim por diante. Então, é isso. Quando a gente vai procurar o fuso horário, a gente tem que descobrir qual que é o fuso horário. Então, se é o fuso zero, se é -1, se é +2, se é 3 ou 4. E também qual que é a linha que divide esse fuso horário no meio. A quanto ela equivale. Se é 15 graus, se é 30 graus, se é oeste. Ela sempre vai ser um meridiano e um múltiplo de 15. Certo? Tá difícil por enquanto? Ou tá ok? Dúvidas? Pergunta aí, que a gente vai complicar um pouquinho mais ainda. Professor, Diga. deixa eu ver se entendi. Então, tipo, o meridiano, ele vai só, localizar o próprio fuso horário.
Perfeito. A gente usa o meridiano para saber que fuso horário é que é esse. Então, é a partir desse meridiano que a gente sabe qual fuso horário que é. Por quê? Porque o meridiano, a gente sabe que todo fuso horário, todo meridiano de referência varia de 15 em 15 graus. Então, não tem como ser diferente. Então, se você sabendo se esse meridiano é um múltiplo de 15, ele com certeza vai ser referência para algum fuso horário. Então, você vai conseguir descobrir o horário dos lugares que estão ali dentro desse fuso, a partir desse meridiano de referência. Então, você sempre vai ter que descobrir que meridiano de referência que é esse, para poder saber qual que é o horário desse lugar. Ah, entendi. Beleza? Que é isso que eu vou complicar agora para vocês. Dúvidas? Mais alguma dúvida? Não? Lembra que eu falei para vocês que os fusos horários não são bonitinhos, como estava escrito ali? Ó, esse daqui é o mapa real dos fusos horários do mundo. Então, olha só. Os países definem quais que são os fusos horários que eles vão estar encaixados. Por exemplo, o Brasil, ó. Nós, apesar de aqui a gente seria cortado, por exemplo, no meio do Nordeste seria cortado por um fuso horário. Mas não faz muito sentido você que está, por exemplo, aqui em Pernambuco, por exemplo, quem está em Recife, no Pernambuco, tem um horário completamente diferente do que quem está em, deixa eu ver, em Arco Verde, por exemplo, no interior, porque é muito próximo ali, né, para você dizer que é um horário tão diferente assim. Então a gente separa por divisões mais lógicas, um pouco mais lógicas, como por exemplo nos estados. Então aqui no Brasil, a gente tem toda essa faixa aqui do Brasil, é considerado do fuso -3, tá vendo aqui embaixo, ó? Eu não vou descer o coisinho, mas se você descer o olhinho ali lá para baixo, você vai ver o -3. Então, esse é o fuso -3. Já essa região do centro-oeste e do norte do Brasil está no fuso -4, junto lá com o Paraguai, certo? E essa região aqui do Acre e do Amazonas adota o fuso -5. Então, tem 2 horas de diferença em relação ao Brasil. Além disso, tem um outro fuso horário no Brasil. Que outro fuso horário seria esse? Alguém sabe me dizer? Aquela parte vermelhinha ali? Não. Opa. É esse fuso horário aqui, ó, o -2. Aqui nós temos algumas ilhas, como por exemplo, Fernando de Noronha, que fica aqui, ó. Fernando de Noronha está no fuso -2. Então, a gente usa esse outro fuso horário também. Então, o Brasil tem esses 4 fusos horários aqui. Certo? Perguntar se era considerado 4 ainda, porque no desenho não dá para ver, né? A consideração daquele outro. Nossa, Gabi, seu áudio eu não estou conseguindo ouvir. Tenta falar um pouquinho mais perto. Eu sou a véia surda, eu tenho dificuldades. Fala aí. Eu ia perguntar considerado 4. Então não dá para ver que tem 4. Daí... Ah, entendi. Exato. Você não consegue perceber que são 4, né? Porque a gente esquece que essas ilhas também fazem parte do território brasileiro, né? Então é isso. Então, esse território aqui, né, que é marítimo, né, ele considera, então, esse outro fuso horário. Então, são 4, né? Então, é esse que tem essas ilhas, o horário oficial, que é o -3, o -4 e o -5 também. Tem alguns outros países, por exemplo, que eles têm o que a gente chama de horário fracionado, como, por exemplo, a Índia, por exemplo. Como ela também tem uma grande extensão e pegaria vários fusos horários, ao invés dela dividir o país como a gente fez, eles usam um horário fracionado ali, que, se eu não me engano, é o 5,5. Então, é 5 horas e meia em relação a Greenwich, por exemplo, né, para não usar um inteiro. Ou a China, que usa um fuso horário só. Então, o fuso horário dela é o fuso +8,
independente do lugar que está. Então, quem está aqui no leste do país, por exemplo, em Beijing, recebe a luz do sol bem mais cedo do que quem está aqui no oeste do país. Mas, mesmo assim, o horário é considerado o mesmo, porque eles adotam esse fuso horário único. Certo? E que tá ali em cima do Brasil, que tem o horário fracionado também. Tá aparecendo um pontinho vermelho ali. Aqui é na Guiana e no Suriname. Então, eles consideram também horário fracionado. Que é aqui, ó, Guiana e o Suriname. Beleza? Por enquanto? Tranquilo? Então, vou passando, tá? Bom, a gente consegue descobrir, por exemplo, tá, só que, professor, legal, aqui eu consigo ver as cidades, por exemplo, eu consigo descobrir quais são os fusos horários dela, porque tem um mapinha do fuso horário. Só que, como eu disse para vocês, a vida não é tão fácil e essas questões de fuso horário são feitas para confundir a sua linda cabecinha. Então, vocês muitas vezes vão encontrar questões de fuso horários que não dão esse mapa, não dão essa colher de chá para vocês. E aí, por exemplo, esse daqui, ó. Será que a gente conseguiria descobrir quais são os fusos horários dessas cidades que estão aqui, mesmo sem mostrar o fuso horário? Acho que não. Não é, tipo, tão certinho como a gente tinha falado, né? Dos meridianos. Então. Tem como... Eu acredito assim, por ser o negócio lá dos meridianos, assim, se a gente tiver um deles, tipo, o valor, que é 9 horas, assim, dá pra gente tentar, mas nunca vai ser, tipo, preciso e papapá, então, é isso. Isso, dá pra chegar num valor aproximado, num horário aproximado, mas não vai chegar certinho, exato, tipo, quantos minutos tá naquele lugar também. Perfeito, meninas. Então, assim, o que acontece? A gente consegue, pelo menos, ter a ideia geral a partir dos meridianos e através daqueles múltiplos de 15 que eu estava falando para vocês. Pode ser que a gente chegue a um resultado e aí a gente imagine, por exemplo, que seja um tal resultado, mas o país adota regras diferentes, por exemplo, né? Mas tem uma exceção, assim, né? Mas, de maneira geral, através da regra, né, usando essa regra de 15 em 15 graus, a gente consegue encontrar através das longitudes, né? Então, tem muitos exercícios de fusos horários, e aí a gente calcula eles através da regra. Então, às vezes, vai aparecer alguns que fogem à regra, por exemplo, que está com horário de verão, por exemplo, no horário daquele país. Então, o exercício vai te dizer quando for assim. Quando tem alguma exceção, o exercício vai te dizer. Se não, você usa sempre a regra. E aí, eu proponho da gente fazer um pouquinho desse exercício para eu parar de falar um pouquinho. Então, a gente... como eu falei para vocês, os exercícios de fuso horário eles são feitos para você cair na armadilha dele e você se confundir. Então, a minha dica é você sempre, em exercício de fuso horário, construir essa tabelinha aqui. Por quê? Porque assim você não se perde e também você consegue comparar os horários para saber se está certo. Porque você não precisa de Londres para saber exatamente qual que é o horário. Você pode calcular os fusos horários em relação a outras cidades também. Então, você pode acabar comparando elas uma por uma. Então, dá para fazer os cálculos dos fusos horários mentalmente? Dá. Mas, nesse caminho, você pode se confundir, especialmente se tiver as exceções que a gente estava falando. Então, constrói essa tabela aí. Então, tenta aí no seu caderno, ou onde você estiver anotando aí, construir essa tabelinha. Enquanto isso, eu vou construindo ela aqui com vocês. Vamos lá. Londres está na longitude 0 grau. Então, qual que é o centro do fuso de Londres? O meio, aquela linha, essa linha aqui do meio do fuso horário. O meridiano de Greenwich? O meridiano de Greenwich, perfeito, Gabi. E quantos graus vale o meridiano de Greenwich?
0. 0 grau, perfeito. 0 grau. Se eles estão nessa, se o meridiano de referência é 0 grau, qual que é o fuso horário que Londres está? 0. É o fuso 0 também, certo? Vamos dizer que lá em Londres são 1 da tarde agora, do dia, não de agora, né? Aqui tá no dia 3. Então era 1 da tarde no dia 3 do 11. Vamos dizer assim, que era 1 da tarde do dia 3 do 11. Será que a gente consegue descobrir a hora em Campo Grande? No geral. Vamos lá, seguindo o geral. Vamos tentar descobrir. 54 graus a oeste. Campo Grande está, então, igual no Londres, que está bem no centro do fuso, está bem no meio do meridiano de referência? Não. Não. Então, a gente tem que descobrir qual que é o fuso em que ela está. Para isso, a gente descobre qual que é o meridiano de referência mais próximo dela. Ou seja, o múltiplo de 15 mais próximo de 54. Qual que vai ser o múltiplo de 15 mais próximo de 54, será? $60 ou 45? O Matheus disse 60, o Felipe disse 45. E agora? Vamos ter que contar na mão. 45 e 60, né? De 45 para 54, vamos ver. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. São 9. Agora de 54 para 60. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. São só 6. Então, Campo Grande está mais próximo do múltiplo de 15, que é 60, ao invés de 45. Isso confunde muito. Por isso que eu estou pegando aqui no pé para vocês fazerem as tabelas. Porque isso ajuda a se organizar. Então, o múltiplo de 15 mais próximo é os 60 graus, só que é 60 graus oeste, não pode esquecer isso. Para a gente saber qual fuso horário que é esse, a gente divide esse meridiano de referência por 15, para saber qual que é o fuso. Então, é esse centro do fuso, ou meridiano de referência, dividido por 15, que dá 4. 60 dividido por 15 dá 4. Só que não é o fuso 4, né? Porque tem outro fuso 4, só que é o mais 4. Esse daqui é o fuso menos 4, porque estamos em oeste, 60 graus a oeste. Então é o fuso menos 4. Se em Londres, que é o fuso 0, são 13 horas, em Campo Grande, que é o fuso menos 4, vai ser que horas? Nove? Todo mundo concorda? Alguém chegou a um resultado diferente? Será que é 9 mesmo? 11, não? 11? Por que 11? Porque é menos 4 de Ó. 13 horas, que é Londres. Que é Ó. o 0. 13 menos 4. Então, ó, 13 menos 1 vai dar 12. Menos 1, 11. Menos 1, Ah, tá, não. 10. Menos 1, 9 horas. Eu tava Perfeito. longe, assim. Agora eu tava... Perfeito. É assim mesmo, Daiane. Tá vendo? É um exercício que confunde. A gente faz confusão mesmo. É normal. Por isso que eu digo, faça sempre a tabelinha. Então, lá são 9 horas do dia 3. Será que vocês conseguem fazer os outros aí sozinhos? Professor, fazer por aproximação, né? No Oi? caso, ali, tem que fazer por aproximação, né? Tipo, em vez de 54, certo? Isso, eu sempre faço assim, eu sempre vou contando para saber qual que é o mais próximo. Como o fuso horário é dividido no meio, é 15 dividido no meio daria 7,5, então você sempre vai saber, ele sempre vai ser ou um ou outro, porque ele sempre vai estar ou o máximo ou a 8 ou 9 graus de distância do múltiplo de 15. Então, você sempre vai conseguir descobrir se ele vai ser pro 60 ou pro 45, ou pro, sei lá, pro 90 e pro 105, por exemplo. Você sempre vai conseguir descobrir. Você só tem que ver qual que é o mais próximo.
Vocês conseguem fazer aí? Então vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá bom? Vocês estão muito quietinhos e quietinhas e estão sumidos, eu não consigo ver vocês. É muito triste para mim. Enquanto vocês vão resolvendo aí, eu vou pegar água lá, tá bom? Quer apostar quanto que meu gato vai subir aqui na cadeira quando eu sair? Ele não quis subir dessa vez. E aí, conseguiram fazer o do Cairo? Que horário vocês chegaram aí? Eu coloquei 30 graus. 30 graus a leste, porque é o movimento mais próximo, né? Isso quer dizer que tá em qual fuso? Mais 2. Mais 2, perfeito. Então, o horário vai ser? 15 horas. 15 horas, muito bem, porque é 13 lá em Londres, então mais 2 horas lá de Londres, mais 13, 14, 15 do mesmo dia 3. Perfeito. Quem quer fazer os próximos? Daiane, Ana, Sucena, o Rafa. Eu terminei aqui tudo. Vai lá, diz aí. Tá, eu acho que ele fica a 120 a leste, Perfeito. que é o mais perto de 121 graus. Uhum. Aí fica mais 8, segundo a tábua do 15. E daí 13 mais 8, 21. Perfeito, muito bem. E ele Isso ainda mesmo. tá dia 3. Exatamente. Você já colocou a resposta de Nova York? Ah, eu vou colocar aqui, ó, pronto. Agora ninguém vê. E aí, Nova York, conta pra gente essa cena. Como é que você chegou em Nova York? Nova York, o mais próximo de 74 é 75, a oeste. Perfeito. Então, menos 5 dá o fuso horário. Aham. E daí, menos 5 de 13 dá 8 horas da manhã. Perfeito. Professor, Aí. não consigo ver o negócio de Nova York. Ah, saiu. Agora foi, né? É que eu tava fazendo de propósito pra ficar na frente. Beleza. Alguma dúvida por enquanto? Muito difícil? Um pouquinho, né? Se ninguém tiver dúvida, eu vou passar para um desafio para vocês agora. E aí a gente termina a aula de hoje, tá? Além dos fusos horários, desses cálculos de fusos horários, exercícios que tem o cálculo, a gente tem alguns exercícios que perguntam sobre viagens. Então, qual é o horário dos lugares quando tem uma viagem, quando envolve uma viagem, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma viagem, que é essa daqui. Não existe esse voo, tá? Mas se existisse, por exemplo, se eu tivesse uma companhia aérea, a Louis Airways, e aí
a gente faria um voo de Londres a Campo Grande. Direto. Esse voo direto de Londres a Campo Grande. E ele teria uma duração de 12 horas. Se o avião saiu de Londres às 13 horas do dia 3, a 1 da tarde do dia 3, que horas vai ser em Campo Grande quando o voo chegar? Pode tomar seu tempo aí, faz no seu tempo. Eu coloquei 9 horas da noite. 9 da noite, Gabi? Porque ele fez uma hora da tarde, então ele chegou 1 hora da manhã, assim, se fosse no horário de Londres. Seria -4, né? Daí eu coloquei 9. Certo. E alguém chegou num outro horário diferente? Eu pensei diferente, mas não que eu cheguei diferente, que eu ainda estou pensando. Eu pensei que faria mais sentido, ao invés de contar o horário de Londres e depois diminuir os -4, não faz sentido contar do horário que ele saiu já de Campo Grande? Pode ser também. Entendeu? E aí chega... E que resultado que você chegou? Eu cheguei a 8, mas eu acho que eu contei errado e deu 9 mesmo. Então tá. Mais alguém tem algum outro horário, alguma outra forma que chegou a resolver? Ou ainda está resolvendo e eu estou atrapalhando aqui, falando demais? Então é isso mesmo, gente. As duas lógicas dão certo. Você pode conseguir chegar na resposta pelas duas lógicas, que é isso mesmo, é 9 da noite do mesmo dia, do dia 3. Eu prefiro, prefiro imaginar pelo horário da chegada, né? Mas fica a seu critério. Mas eu vou tentar explicar de um jeito que me ajuda a entender. Vamos imaginar que é a Daiane e a Gabi que estão envolvidas nessa viagem aí. A Daiane mora lá em Londres. Ela, finíssima, entendeu? Mora lá em Londres, uma inglesa, sabe? Muito à frente do seu tempo, mora lá, e ela resolve vir fazer um mochilão pela América do Sul, sabe? Que é aquelas coisas que gringo gosta de fazer, ir se encontrar viajando em lugares pobres do mundo para encontrar o seu rumo na vida. E aí ela resolve vir aqui para o Brasil e aí conhece uma amiga que é a Gabi e que ela que mora lá em Campo Grande, a Gabi mora em Campo Grande e quando entra no voo, ela tá lá no voo e ela vai pegar o avião para sair de lá. Ela liga para Daiane, ó, nossa, estamos saindo daqui, tô saindo daqui, e logo logo eu chego aí, tá? A Daiane pergunta, a Gabi pergunta, mas quanto tempo que demora essa viagem? São 12 horas. Então você vai me buscar daqui 12 horas, beleza? Beleza. A Gabi atendeu esse telefonema às 9 da manhã. Por quê? Às 9 da manhã? Porque ela já tinha viajado? Porque a Daiane já tinha viajado? Ou é por um outro motivo que era esse horário? Porque ela ainda estava na cidade com esse fuso horário.
Ah, por causa da diferença de fuso horário, né? A Daiane estava num horário às 13 horas e a Gabi estávamos falando ao mesmo tempo, né? Então a diferença não é porque teve uma viagem aí, é porque elas estão em fusos horários diferentes. Então, para a Daiane era 13 horas, mas para a Gabi era 9. Mas não é porque a Daiane já estava viajando, é porque essa era a diferença no momento em que elas estavam na ligação, né? Bom, então a Gabi recebeu esse telefonema às 9. Então ela pensou, bom, então eu tenho 12 horas até eu ter que ir buscar ela. Então a Gabi foi lá, estudou, fez o almoço, almoçou, assistiu Netflix a tarde inteira, jantou, aí que ela foi buscar a Daiane. Por quê? Porque ela teve 12 horas para fazer tudo isso, né? O voo demora 12 horas. Então, 12 horas depois, ou seja, às 9 da noite, ela foi buscar a, a Daiane, que estava chegando. Então, a Daiane chegou em Campo Grande, era 21 horas do dia 3. Só que aí, a Daiane resolveu ligar para a mãe dela, para avisar para a mãe dela que ela tinha chegado. A mãe dela que mora lá em Londres, né? E ligou para a mãe dela. Ela ligou para a mãe dela acordou assim: ah, meu Deus, filha, que bom que você ligou. Eu estava preocupadíssima aqui, não conseguia dormir de preocupação com você, para saber se você tinha chegado bem. A Dani falou assim: ah, mas mãe, como assim? Dormindo já? São 9 da noite? Mas para a mãe da Daiane são 9 da noite? Não. Não, é 1 da manhã já. É 1 da manhã. 1 da manhã de que dia? 4. Do dia 4, porque lá em Londres é mais tarde, então já é um dia mais para frente. Então é 1 da manhã do dia 4. Certo? Um pouquinho. Então, minha gente, seguinte, lá no Moodle eu deixei para vocês. Eu deixei essa apresentação que eu passei hoje aqui para vocês. Vou colocar essa gravação desse vídeo para quem não pôde assistir. Coloquei também o textinho que está no livro didático sobre fusos horários. Então é muito importante que vocês leiam para poder fixar isso que a gente viu agora. E tem mais uma coisa importante lá, que é sobre a linha internacional da data, que eu não vou conseguir falar hoje para vocês, mas tem lá explicando direitinho. Por quê? Porque tem também essa lista de exercícios que eu passei para vocês lá no começo do ano. Vocês lembram? Vocês têm ela aí ainda? Vocês lembram dela? Prof, Oi? eu não tenho essa listinha, faltei nesse dia. Não tem problema, porque tá lá no Moodle também. Eu disponibilizei lá no Moodle para vocês. Então, se vocês não têm, faltou, perdeu, enfim, qualquer coisa, tá lá no Moodle para vocês poderem baixar ou pode fazer, resolver os exercícios nela mesma ali no PDF, se você quiser. Beleza. Tá bom? Beleza? Então, todo mundo, quem não tiver, pode pegar lá. E aí, pessoal, esse daqui vão ser exercício, é uma tarefa para vocês entregarem, certo? E aí tem vários exercícios. Tem desde os exercícios das coordenadas geográficas, que foi aquilo que a gente estudou na aula passada, até exercícios de fuso horário, que a gente viu agora. E os últimos exercícios são mais difíceis, porque são esses exercícios sobre a linha internacional da data, que é o que eu quero que vocês leiam ali no material que está disponível para vocês. Tá bom? Possivelmente, provavelmente, vocês vão ter dúvidas. Então, não deixe de me procurar. Eu estou disponível no WhatsApp, eu estou disponível por e-mail, e nós temos atendimento toda terça à tarde, das 2 às 4 da tarde. Então, vocês podem entrar aqui por esse link, eu fico disponível, eu fico com a câmera aqui aberta das 2 até as 2h15, mais ou menos, mas se 15 para as 4, por exemplo, você não conseguiu chegar até 15 para as 4, mas 15 para as 4 você conseguiu ficar livre, me manda uma mensagem no WhatsApp, prof, entra lá que eu tô com dúvida. A gente se reúne aqui no Meet e tiramos essa dúvida. Ah, não quero fazer pelo Meet, só queria tirar uma dúvida rápida pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp que eu respondo para você pelo WhatsApp também. Mas o importante é não
ficar com dúvida, certo? Porque depois disso a gente não vai conseguir passar desses exercícios, a gente não vai conseguir voltar para esses exercícios, tá? Só nos atendimentos mesmo. Na verdade, na semana que vem eu vou tirar ainda algumas dúvidas ou outra, mas é assim, é muito pontual, tá? Professor, Diga, Gabi. a gente mandar essas atividades para você, eu não entendi. Isso. Aí vocês vão mandar para mim lá pelo Moodle, tá? Então tá lá disponível. Tá? Eu coloquei lá, tá escrito assim, ó, para entregar. E aí tá lá essas atividades, aí você anexa. Pode ser ou por foto, vocês podem fazer o que tem, pode fazer aqui, né, nessa folha, tirar a foto e me mandar, ou fazer no caderno e me mandar, tirar uma foto e mandar, ou vocês podem fazer no próprio PDF, que vocês vão baixar esse daqui e mandar, tá bom? O importante é que eu consiga ver como é que você chegou nesse resultado aí, pelo raciocínio. Vocês vão ter 3 semanas para me mandar isso, tá? Eu coloquei como prazo máximo ali 3 semanas. Mas é bom que você faça antes, porque na semana que vem a gente tem uma outra atividade e assim por diante. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, para finalizar, pessoal, só para dizer uma coisa, para nossa próxima aula a gente vai fazer uma outra atividade. Essa aula de hoje é mais pesadona mesmo, mas a próxima aula eu vou tentar fazer uma atividade mais leve para a gente. E aí eu vou precisar que vocês tragam uma outra coisa. Não é uma aula tão saborosa quanto essa que a gente come a nossa tangerina, mas ela é legal também. Eu vou precisar que vocês tragam um barbante. Não precisa ser... Ah, professora, eu não tenho barbante. Pode ser também, então, um coisa de linha, um carretel de linha, por exemplo. Pode ser qualquer coisa que a gente vai medir a sala, ou o quarto, ou um cômodo que vocês estão aí. Então, a ideia é que você traga alguma coisa que a gente possa medir, usar para medir, recortar e colar. Dobrar, recortar, colar. Então, de preferência, barbante, ou linha, ou fita, né? Alguma coisa assim. Ah, professor, mas eu tenho trena. Não podemos medir com uma trena? Até pode, mas a trena você não vai conseguir recortar e colar, né? A ideia é que a gente vai tentar representar, fazer o desenho desse cômodo que você tá num papel. E aí, usando as proporções, e aí por isso a gente vai usar os barbantes ou coisa assim. Então, a nossa próxima aula é segunda-feira, né? Já nessa segunda. Então, professor, eu não vou conseguir, né? É impossível, hoje é sábado, como é que eu vou conseguir barbante? Eu não tenho em casa, como é que eu vou conseguir barbante para segunda-feira? Não tem problema, se você não conseguir, não tem problema, não tem nada, não tem barbante, não tem uma linha, não tem linha de fio de pesca, sabe? Linha de pesca, pode ser linha de pesca também. Qualquer coisa que seja um fio assim, que você consiga dobrar, recortar e colar, pode ser. Pode ser pano também, talvez, de alguma maneira. Pano, isso aí. O que mais que poderia ser, talvez? Fita, ou aquele negócio que chama de renda, né? Alguma coisa assim. Pode ser palitinho de sorvete, se você conseguir vários palitinhos de sorvete, talvez, acho que não. Enfim, deu para entender?